Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o teu chamado e que o Senhor Jesus esteja guiando você em todos os teus caminhos. Mais um vídeo aqui do canal, um vídeo que para algumas pessoas pode ser um pouco polêmico, para mim não é, um vídeo bem simples, bem natural, mas eu quero falar hoje para você porque eu saí da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Para quem não sabe, eu me converti na Igreja Presbiteriana Renovada, tive a minha experiência de conversão nessa denominação e fiquei nessa denominação por mais de 20 anos. Me tornei pastor dessa igreja e trabalhei como plantador de igrejas, plantando as igrejas de Milhã e de Iguatu. E depois de mais de 2 décadas fazendo parte dessa denominação, eu resolvi sair dessa denominação, mas entenda esse vídeo não como um vídeo negativo, mas apenas como uma reflexão para você também pensar um pouco sobre a denominação, a igreja que você faz parte, seja ela qual for. Antes de tudo, eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela existência da Igreja Presbiteriana Renovada e por mais que hoje eu não tenha mais interesse em fazer parte de uma igreja como ela, durante muito tempo foi uma igreja que muito me abençoou. Tem muitos pastores que são meus amigos, eu tenho membros que são meus amigos, tenho filhos na fé que continuam nessa igreja, até porque eu sempre fiz questão de dizer, olha, se você está bem, se você está feliz, permanece onde você está. Nunca tive o propósito de sair da denominação, fundar outra igreja, rachar a igreja, nunca fiz nada disso, nunca aprovei esse tipo de atitude por alguns obreiros que a gente vê muito por aí, mas mesmo assim eu resolvi sair da denominação e falo para os irmãos que se você está feliz, permaneça onde você está. Se essa igreja que você congrega é uma igreja bíblica, onde se prega o evangelho de forma genuína, de forma sincera, permaneça onde você está. Feito essas ressalvas, eu vou te falar um pouco a respeito dos motivos que me fizeram sair da Igreja Presbiteriana Renovada. Ítalo, por que você está fazendo esse vídeo, tendo em vista que você já definitivamente saiu dessa igreja há mais de 1 ano? Porque esse final de semana eu encontrei um irmão lá de Senador Pompeu. Senador Pompeu é a minha cidade natal, é a cidade onde eu cresci, né, e onde eu me converti, congreguei durante muito tempo na Igreja Presbiteriana Renovada de Senador Pompeu, e muitos irmãos não sabem o motivo, o real motivo de eu ter saído, e eu fui indagado por esse irmão, por esse amigo, né, ele nunca teve a oportunidade de ouvir de mim, e aí veio assim aquela ideia de dizer, poxa vida, eu vou sair da igreja, mas eu tenho tantos amigos, muitos não sabem o motivo. Então, vou te dizer 4 motivos que me fizeram sair da Igreja Presbiteriana Renovada. O primeiro motivo é que eu não creio na forma como se prega a ideia do dízimo. Não creio mais. Ítalo, o que é que você crê? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a minha visão sobre dízimo do ponto de vista bíblico, em especial do Novo Testamento. Eu sempre digo para os irmãos que nós somos cristãos, nós não somos judeus, então a nossa regra doutrinária tem que ser construída a partir do Novo Testamento. E na Igreja Presbiteriana Renovada, muitas vezes eu vi pessoas dizendo assim, que você só pode ser um bom pastor se você for dizimista, você só é cristão verdadeiramente se você devolver o dízimo, se você não devolver o dízimo você está debaixo de maldição, se você devolver o dízimo você não vai ser salvo, se você devolver o dízimo você não vai receber a bênção de Deus na tua vida. Recebi e vi muitas vezes os pastores, alguns pastores pregando isso, e definitivamente eu não creio nessa forma. Eu não creio que se você não for dizimista você vai perder sua salvação, ou que você vai ser amaldiçoado, ou que você vai ter demônios agindo na sua vida financeira. Em algum momento eu criei nisso, principalmente na minha adolescência, no começo da minha juventude, porque de tanto você ouvir esse tipo de pregação, você fica meio que condicionado. Mas quando chegou na idade, na fase adulta, eu já comecei a ter uma dificuldade em crer dessa forma. Além disso, muita gente pode dizer assim, Ítalo, você não crê nisso porque você não é dizimista. Você não era dizimista, alguém pode dizer isso. Negativo. Durante muitos anos da minha vida eu fui dizimista, inclusive desde a infância. Eu tinha até eu acho que é porque eu não tenho mais, mas eu tinha até um envelope de dízimos do tempo que eu era criança. Então eu comecei a ser dizimista desde a minha infância.
e me tornei pastor ordenado na Igreja Presbiteriana Renovada, e todo mundo que sabe, todo mundo que conhece sabe que na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil você só pode ser ordenado a pastor se você for realmente dizimista. Então durante muitos anos eu fui dizimista, mas eu não creio mais na forma como a Igreja Presbiteriana Renovada ensina sobre dízimos. Não estou dizendo que em todas as presbiterianas renovadas se pregam assim. Estou falando a partir da minha experiência nas igrejas que eu vivi, nas igrejas que eu conheço, com ministros que eu tive contato. Então pregações do tipo, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, consequentemente você não vai ser salvo. Para mim são pregações heréticas, que deturpam o evangelho, é um erro gravíssimo e é muito negativo para as pessoas, quando as pessoas creem dessa forma. Não é isso que a palavra de Deus ensina. O segundo motivo que me fez sair da Igreja Presbiteriana Renovada foi o conceito de cobertura espiritual. Aquela ideia de que o pastor está acima da igreja e que tudo que você fizer, inclusive na sua vida pessoal, você tem que prestar contas ao pastor. Eu discordo disso, eu acredito que o pastor, por mais que tenha um cargo de liderança, uma função de liderança, ele não é maior do que a igreja e os membros não precisam dar satisfação de suas vidas em absolutamente tudo para o pastor. Obviamente, se o membro, o irmão, procurar a sua liderança, procurar o seu pastor para receber aconselhamento, para receber orientação, para receber oração, é importante, é necessário muitas vezes, mas essa ideia de cobertura espiritual, definitivamente eu não acredito, eu não prego. Acho que ela é uma heresia que nasceu no neopentecostalismo, onde os membros têm que olhar para o pastor como se ele fosse um pai, uma figura inquestionável, uma liderança inquestionável. E por mais que na Igreja Presbiteriana Renovada o nome seja presbiteriana, o conselho da igreja ele não é uma autoridade maior do que o pastor. Inclusive, eu já vi termos de pastores da Igreja Presbiteriana Renovada em reuniões do presbitério dizendo que a igreja hoje é muito mais pastoriana do que presbiteriana. Então a figura do pastor como um líder inquestionável é muito disseminada, é muito ensinada e eu não concordo. Para você ter ideia, existem igrejas que se o rapaz quiser namorar com uma moça, ele for maior de idade, a moça for maior de idade, os pais permitirem, mesmo assim, ele não poderá namorar com a moça, mesmo sendo cristão, mesmo ela sendo cristã, sem a autorização do pastor, sem a bênção, entre aspas, do pastor. Então, assim, esse tipo de coisa, para mim, é uma coisa que foge às escrituras e é muito complicado. E aí alguém pode dizer assim, Ítalo, mas isso é uma bobagem. Não é uma bobagem, porque o cristão sacrifica a sua liberdade cristã. O cristão sacrifica... Olha, veja que esses dois pontos que eu citei vão de encontro fortemente a dois pontos da Reforma Protestante. Por exemplo, somos salvos unicamente por meio da graça. É pela graça somente. Mas se você diz que se você não der o dízimo você não é salvo, você está dizendo que não é mais somente pela graça. É também pelas obras. Veja que foge muito da doutrina cristã. E quando você coloca o pastor como um sacerdote entre você e Deus, você está também negando duas doutrinas cristãs que nasceram do Novo Testamento e que foram ensinadas na Reforma, que sola Christus, é somente por intermédio de Cristo que chegamos a Deus, e não por intermédio de um pastor. E você também sacrifica o sacerdócio universal de todos os crentes. Então não é mais todos os crentes não são mais sacerdotes para Cristo, para Deus, mas eles precisam de um intermediário, de um homem que é sacerdote. Então esse termo inclusive é muito pregado, muito falado, que o pastor é o sacerdote dos irmãos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Terceiro ponto que eu acho que foi assim um dos pontos que mais me fizeram realmente refletir sobre ficar ou não na Presbiteriana Renovada foi a falta de identidade teológica. Para você ter ideia, a Igreja Presbiteriana Renovada tem pastores calvinistas, tem pastores arminianos, tem pastores neopentecostais, tem pastores adeptos do G12, do M12.
Eu fui para uma Assembleia Geral em Poços de Caldas, em Minas Gerais, eu vi pastores vendendo materiais, aliás, vendendo não, mostrando materiais do G12, do M12, coisas que hoje nós, qualquer cristão que entenda o básico das escrituras, sabe que esses movimentos são movimentos neopentecostais, são movimentos heréticos, e mesmo assim a igreja abraça todos esses ministros. A tal ponto que chegou um tempo em que membros da igreja que eu era pastor em Iguatu mudaram para outra cidade e eu não me senti confortável de indicar para esses membros procurar uma igreja presbiteriana renovada no lugar onde eles iam, porque na minha concepção os pastores eram neopentecostais. Então existem campanhas de quebra de maldição, campanhas para você alcançar bênçãos, 7 semanas disso, tantas sextas-feiras, tantas quintas-feiras para receber a cura, para receber milagre. Eu não acredito nisso. Eu sei que muita gente pode usar argumentos aí dizendo que isso é bíblico, mas eu não vejo respaldo bíblico. Eu acho que isso inclusive é uma espécie de sincretismo religioso. Então essa falta de identidade teológica para mim me machucava bastante. Eu ficava muito incomodado. Porque eu sempre tive pastores arminianos e eu não vejo problema algum em ser arminiano. Muito embora, em termos de salvação, eu me considere mais calvinista. Apesar de eu não ser aquele cara radical com relação a isso e não me prender muito a isso, mas é muito difícil você ficar numa igreja onde, por exemplo, você tem pastores arminianos, calvinistas, neopentecostais, que creem de todos os jeitos. Então, assim, eu acho que essa falta de identidade teológica da igreja presbiteriana renovada é muito complicada, é muito perigosa. Eu não conseguia administrar isso, era uma dificuldade minha, eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas e é muito complicado, porque já pensou, você prega uma coisa na igreja, por exemplo, eu fui pastor em Iguatu 7 anos, preguei uma coisa na igreja, ensinei durante 7 anos e de repente, se vier um outro pastor, que foi um outro pastor para lá, eu não sei bem o que ele ensina, porque eu nunca tive contato, nunca o ouvi, né? Apesar de que eu acredito que ele é um homem de Deus, mas vem uma outra pessoa que prega uma coisa completamente diferente, completamente distinta. É uma confusão muito grande, uma confusão do ponto de vista bíblico, teológico muito grande. Então isso me incomodava, isso foi um dos motivos também que me fez sair. E o quarto e último ponto que eu acho importantíssimo frisar é um conceito de missões que eu acho que precisa ser revisto, porque missões na Igreja Presbiteriana Renovada, apesar de ter órgãos de missões como Provim, como MISPA, órgãos de missões para abrir igrejas, para plantar igrejas, eu não sei como que está hoje, mas na minha época foi algo que deixou muito a desejar. Eu plantei 2 igrejas praticamente sem apoio nenhum, sem suporte financeiro nem espiritual nenhum, sem orientações adequadas, sem... aí pode dizer assim, Ítalo, mas existem questões relacionadas à supervisão, você tem uma supervisão, os obreiros da Renovada têm uma supervisão, tem um supervisor, mas no meu ponto de vista ainda é muito aquém. Não há uma mentoria, não há uma orientação, não há um cuidado, não há um zelo. E outra coisa, a Igreja Presbiteriana Renovada, pelo menos nos lugares que eu conheço hoje, estão muito restritas apenas ao conceito de espiritual, ao conceito de espiritualidade. Então querem muito pregar para o homem, mas não tem aquela visão holística do homem. Eu acho que para a igreja hoje pensar, por exemplo, em construir um templo, a igreja tem que ter um bom trabalho social sendo feito, né? Porque, inclusive, você pode até olhar a minha visão sobre igreja, sobre templo. Tem um vídeo aqui no canal. Eu não sou contra templos, né? Mas eu sou contra a igreja focar muito em construção de templos, né? Eu, inclusive, ouvia muito dizer, eu via pastores dizendo assim que na Presbiteriana Renovada você só pode ser considerado um bom pastor se você construir templos. Então, assim, do ponto de vista bíblico, isso não tem respaldo, não tem fundamentação. E eu acho que se a igreja ficar olhando apenas para a dimensão espiritual do homem, que apesar de ser a dimensão mais importante, que no meu ponto de vista, mas se desprezar o fato de que tem pessoas que são
carentes, que tem pessoas que são necessitadas, que tem pessoas que precisam de alimento físico, de cuidado físico, emocional, nós não estaremos fazendo missões do jeito adequado. Eu, olhando para Jesus, eu vejo Jesus cuidando do homem no corpo, na alma e no espírito. E eu sentia falta disso. Então, esses 4 pontos foram os pontos que me fizeram sair definitivamente da Igreja Presbiteriana Renovada. Entretanto, sou muito grato a Deus pelo tempo que eu fiquei lá, aprendi muito. Então, você recomenda alguém ficar na Igreja Presbiteriana Renovada? Bem, se você não se sente incomodado com esses 4 pontos que eu falei, a obrigatoriedade do dízimo, a cobertura espiritual, a falta de identidade teológica e um conceito inadequado sobre missões, continue, fique à vontade, né? Saiba, porém, que a nossa liberdade para decisão, ela também vem acompanhada por responsabilidades. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Renovada e que ela possa receber sempre a direção de Deus, que a liderança receba sempre a direção de Deus e que os erros possam ser corrigidos e que o Evangelho possa ser pregado. Não tenho assim nenhuma pretensão de ter esse vídeo como um vídeo de afronta, mas tem tanto irmão aqui nas minhas redes sociais que me segue, tantas pessoas que me perguntam, então resolvi gravar esse vídeo e a próxima vez que alguém me perguntar, eu vou mostrar o vídeo, tá bom? Deus abençoe, valeu!